Olá, pessoal, boa tarde. Tô tentando aqui tô tentando fixar aqui o tema de hoje. Deixa eu tentar aqui de novo. Aí, agora deu. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde para quem está chegando aí. Hoje eu tenho uma convidada super especial, que é a Fabiana. Meu nome é Flávia Ribeiro, para quem não me conhece. Eu sou fonoaudióloga, trabalho com comunicação humana e hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Fabiana, que é diretora de marketing. Eu não sei se o cargo dela é esse, mas ela é consultora de marketing do Sebrae há bastante tempo. E a gente vai falar sobre uma estratégia de comunicação que é o storytelling. Para quem está começando aí a produzir conteúdo para a internet, é uma ótima oportunidade para transmitir uma mensagem. Deixa eu tentar chamar a Fabiana aqui. Fabiana já está aqui. Adriana, Anderson, audiologia com segurança, sejam bem-vindos, gente. Ana Cláudia, olá. Fabiana, você faz a solicitação? Bom, gente, enquanto a Fabiana faz aqui a solicitação, esse é um tema muito interessante. Aqui, ó, peraí, só um minuto. Vocês estão me ouvindo bem? Oi, Fabiana! Boa noite, gente, tudo Peraí, deixa eu bem? ver se meu som tá bom. Fabiana, você tá me ouvindo? Tô te ouvindo, você me ouve? Não, não tô te ouvindo. Peraí, Fabiana, deixa eu ligar meu fone aqui. Fabiana? Oi, eu estou te ouvindo, você me Ah, ouve? agora sim, agora eu tô te ouvindo. Ah, então tá bom. Bem-vinda, muito obrigada por estar Obrigada. aqui, Fabiana, de novo, né? Gente, a Eu que Fabiana agradeço. e eu tivemos a oportunidade de trabalhar alguns anos juntas na instituição de ensino, antiga Unipac, aqui em Patinga, e eu pude aprender muito com ela. A Fabiana sabe muito de marketing, e hoje ela está aqui para contribuir, trazendo um tema muito importante, que é o storytelling, como transmitir a mensagem através de histórias, né? Histórias com propósito, né, Fabiana? Com certeza. E aí você podia Obrigada, Flávio, apresentar, pelo convite. Opa, falar um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Fica à tá vontade. certo. Vamos lá então, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Flávia, muito obrigada pelo convite. Ela está dizendo aqui que nós trabalhamos juntas e foi um período maravilhoso, né, Flávia? Vamos combinar. Que Foi. época boa. Foi de aprendizado para todos nós, aprendemos muito juntos. Tínhamos lá um grande mentor, Sim, Walter, né, que eu sempre gosto de lembrar sim, dele. Então, verdade. para quem não me conhece, sou Fabiana Schmidt, sou jornalista de formação, escritora por paixão, né, publiquei um livro aqui na nossa região há 2 anos praticamente. Eu brinco, eu falo assim, como publicar um livro em 6 meses sem um tostão no bolso? Isso já dá uma boa narrativa. Brincando aqui um pouco com o que nós vamos tratar hoje. Sou pós-graduada em marketing, sou analista do Sebrae, estou no Sebrae como analista de marketing atualmente em empreendedorismo. Sou apaixonada por pessoas, tenho formação também, sou master em programação neurolinguística, então a gente que trabalha, que estuda comunicação, a gente percebe que é um tema tão amplo e tão apaixonante, né? Porque comunicar é inerente ao ser humano, é impossível não se comunicar. Enquanto seres sociais, a gente tem essa dádiva da comunicação. E como que ela é maravilhosa, como também ela pode gerar tantos conflitos se não for bem trabalhada. E aí, nesse enveredando por esse mundo, hoje eu sou estudante de neurociência, para entender como é que essas metodologias funcionam dentro da nossa cabeça, como é que isso se processa. E aí a ideia é tanto me melhorar como ser humano, melhorar o meu trabalho, a minha entrega, e como é que eu posso também ajudar as pessoas a melhorar esse processo de comunicação, esse processo de interação, porque comunicação é relacionamento.
E a gente não vive sem se relacionar, a gente se relaciona o tempo todo. Então, eu acho que basicamente é isso, Flávio. Não sei se era isso que você queria que eu apresentasse para Verdade, você. Fabiana. A comunicação ela está presente na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e a comunicação ou ela constrói pontes Exato. ou ela afasta a gente das pessoas, né? Então é uma Exato. habilidade que a gente precisa sim se preocupar e a gente precisa sim desenvolver. Tem pessoas que já têm mais facilidade de comunicar, né? Outras precisam se desenvolver e é uma habilidade que ela pode ser desenvolvida através do treino. Basta Com você certeza. saber, conhecer o caminho que você precisa trilhar e persistir nesse caminho, né, Fabiana? E hoje a gente está trazendo aqui uma estratégia de comunicação que qualquer pessoa pode desenvolver. Gente, eu já sugiro a vocês que peguem um papel, uma caneta, para anotar que a Fabiana vai passar aqui hoje várias dicas, o passo a passo, para você já poder colocar isso em prática, né, Fabiana? Exatamente. A ideia é que a gente saia daqui, inclusive, como atividade, já que a gente vai propor, né, Flávia? À tarde a gente estava conversando, como que a gente tornaria essa live Sim. bem prática, para que vocês possam, de fato, colocar a mão na massa aí e já começar a fazer, né? Essa é a ideia. Sim. Fabiana, então começa a contar pra gente assim, o que que é esse storytelling? Muita gente que não conhece. Uhum. Vamos entender um pouquinho então sobre esse conceito, né, gente? O que que significa storytelling? É porque é tão importante a gente se preocupar com, né, essa metodologia de narrativa que a gente percebe como que ela funciona tão bem, né? Se a gente pegar, inclusive, daqui a pouco eu vou pedir para vocês começarem a pensar nos desenhos animados da infância que vocês assistiram, quem tem filho aí que acompanha os filhos nos desenhos animados, vocês vão observar que existe uma estrutura narrativa. Por que que a gente fica tão preso àquilo? Por que que a gente fica tão curioso para saber o próximo passo, o que que vai acontecer ali? E no final de tudo isso, né, se a gente for analisar, a gente fazendo essa análise desse discurso, dessa narrativa, a gente percebe que existe ali uma estrutura muito bem desenhada. E é por isso que a gente fica ali tão preso, tão ali, né, querendo saber o próximo passo do que vai acontecer. Quando a gente fala de storytelling, como o próprio nome já disse, a gente está falando, né, o story vem do quê? O que você vai contar. E o telling significa como você vai contar. Então, às vezes a gente observa, e agora com essa chuva de lives que estão acontecendo, né, por causa dessa pandemia, ou seja, essa transformação, essa virada digital, ela se deu, já estava acontecendo, ela veio com tudo para ficar. E a gente observa o seguinte, que às vezes as pessoas têm um quê muito bacana para contar, mas por não ter uma estrutura, um como bem desenhado, elas se perdem ali naquele discurso e não conseguem entregar nada. E outras vezes, tem pessoas que ali estão fazendo uma live, eu estou dando uma palestra, falando aqui também, nós não estamos restringindo aqui, tá, gente, a live, nós estamos falando de apresentações de um modo geral, então você pode aplicar isso em qualquer área aí, em que você precise apresentar qualquer tema para qualquer pessoa, seja para um público, seja para alguém com quem você quer conversar, né? E para que essa sua entrega, para que essa sua conversa seja mais interessante, você pode utilizar essa técnica, vai apresentar um projeto, enfim, ela é bem bacana, funciona. E aí, às vezes, a pessoa não tem tanto conteúdo assim. Ela trouxe pouquinha coisa, mas aquele pouquinho que ela trouxe foi tão bem narrado que você fica ali atento e ela prende a sua atenção até o fim. Você fala, meu Deus, como é que essa pessoa conseguiu? Nem parece que o tempo passou, né? Isso me faz lembrar um curso que eu fiz, que eu já quero aqui. Vou deixar indicações também, tá, Flávio? Que eu acho que são úteis Sim, da minha ótimo. Uhum. trajetória, que eu acho que né, podem ser úteis aí para as pessoas. Eu fiz um curso chamado Chora PPT, de uma escola de criatividade chamada Perestroika. E lá eu descobri que eu não sabia ministrar palestra, e lá eu joguei todos os meus slides no lixo e tive que me refazer, porque eu descobri que eu não sabia, né, estruturar. Ou seja, às vezes eu tinha um conteúdo bacana para entregar, mas eu não sabia estruturar isso. E aí, ou seja, o storytelling nada mais é do que né, uma metodologia que te ajuda a construir histórias, a contar qualquer tipo de assunto como se você estivesse narrando uma história, tá? Então, e isso, gente, é comprovado cientificamente que, né, olha só que interessante o que aconteceu aqui hoje, Flávia. É bom a gente, o que eu vou falar aqui aconteceu comigo agora à tarde. A gente conversou à tarde, a gente estruturou, eu fiz o meu roteiro, e aí simplesmente, quando eu fui tomar banho, o chuveiro da minha casa queimou. Eu tive que correr para casa da minha mãe,
Tudo deu errado. Então eu tô aqui, inclusive, abrindo o meu roteiro, gente, que eu vou falar muito sobre isso. E que interessante, né? Aconteceu justamente comigo aquilo que a gente fala assim, por mais que você se previna, né? Outro dia a gente estava falando na nossa conversa, a gente já teve uma oportunidade de conversar antes, gente. A Flávia tá assim, olha, você tem que tomar cuidado, crie seu cenário, posicione a câmera e tudo mais. E mesmo quando você faz tudo isso, às vezes acontece, tá tudo errado. Foi o meu dia de hoje. Então eu vou pedir licença aqui para A internet cai, né, Fabiana? A internet lá em casa. Aí foi até bom que eu vim pra minha mãe, que aqui a internet tá funcionando. Tá todo mundo me ouvindo, beleza, gente? Tá todo mundo escutando bem, que eu esqueci até de perguntar isso antes. Desculpa em mim. Fabiana, Sim? a Sandra tá pedindo para você repetir o nome do curso que você fez. Ah, ok. Perfeitamente, Sandra. Chama-se Chora PPT. PPT de PowerPoint, tá? E aí, essa escola chama Perestroika. Eu fiz esse curso presencial, foi um dos melhores cursos que eu fiz na minha vida. Só que hoje ele só tem online. Então, assim, a Perestroika em Belo Horizonte, ela encerrou as atividades presenciais, mas vale muito a pena fazer, porque eu me redescobri, ele é muito bom a gente desaprender para aprender, né? Esse processo ele precisa ser constante, principalmente a partir de agora, né? E uma das grandes habilidades do futuro, que eles estão chamando aí de soft skills, né, Flávia, é justamente essa nossa capacidade de se comunicar, né? Então, agora sim, é meu roteiro aberto aqui, a gente pode voltar. Ô, Fabiana, deixa eu só ressaltar um ponto que você falou que eu acho muito importante. Sim. Tem muitas pessoas que agora nessa pandemia todo mundo está buscando conteúdo, né, nas redes sociais, na internet, e muita gente boa que às vezes eu começo a assistir uma live e desisto porque aquilo não é atrativo para mim, a pessoa é prolixa demais. Então, o Exato. storytelling é uma forma de manter a pessoa ali engajada. A pessoa fica naquela expectativa do que vai vir depois, o que vai vir agora. Isso prende muita atenção, né? Eu fico vendo os meus filhos que amam videogame, e o videogame é isso, né? Cada hora tem uma fase, um desafio. E aí, quando vai para a aula online da escola, eles não têm paciência de ficar sentada na frente do computador assistindo. Então, é uma estratégia de comunicação, uma metodologia que prende a atenção do interlocutor. E a gente precisa conhecer essa ferramenta para poder trazer isso para o nosso dia a dia. Né? Não é contar história para ser prolixo. Tem uma mensagem por trás disso aí, né, Fabiana? Com toda certeza, Flávia, e é isso que propõe, né? Então, quando a gente fala o que eu trouxe aqui hoje, né, essa metodologia de storytelling, o TED Talks, ele trabalha muito bem essa metodologia. Então, o Chris Anderson nos presenteou aí com uma obra, né, que é o TED Talks, é um manual prático para a gente poder realmente trabalhar essas apresentações. E ele conta exatamente porque todo mundo imagina, não sei se alguém aqui não conhece o TED, vale a pena. Então, quem nunca assistiu, comece a assistir as palestras do TED. TED, então, é a maior plataforma de conferência do mundo e você assiste qualquer tema em 18 minutos. Quer dizer, é um grande desafio você conseguir consolidar um tema em 18 minutos. E eles falam desde física quântica, né? A vergonha, a vulnerabilidade, a como que o menino construiu o vento. Enfim, não existe limite ali, porque ele parte do pressuposto que todo mundo tem uma boa história para contar. Agora, o segredo é como é que a gente conta essa história e o que dela contar, qual que é a lição que a gente quer trazer, o que realmente vai fazer diferença para esse outro que está ouvindo. Porque às vezes a gente quer contar uma história porque a gente acha ela bonita e acha ela legal, mas às vezes ela não tem nada para entregar para o outro, não faz diferença nenhuma na vida do outro. Então, o primeiro ponto é a gente realmente entender o resultado que a gente quer chegar, o que a gente quer entregar ali que realmente vai fazer diferença na vida do outro. E aí a gente começa bem por aí. Por que é tão importante, aí falando aqui um pouco da importância da gente começar a narrar ou defender qualquer projeto, ou trabalhar as nossas apresentações utilizando o storytelling? Porque já se sabe, né, e no livro ele traz isso, que 92% dos consumidores preferem mensagens que soem como histórias. E aí a gente está falando aí, né, de uma publicidade. Então a propaganda ela é muito mais envolvente, por exemplo, quando ela te traz para um contexto e que te leva para uma história em que você ali consegue se identificar com aquilo. Kênia, o que você não entendeu? TED? Eu digitei para ela, TED Talks. Talks. Isso, show. TED Talks. Então, quem não acompanha o TED, né? Então, essa plataforma aí, ela traz aí palestras de todas as partes do mundo,
No Brasil, nós já temos acontecendo aí praticamente todos os estados, em cidades menores também. Então, vem aí disseminando histórias e conteúdo gratuitamente na internet sobre qualquer tema e com uma estrutura narrativa tão interessante que você não consegue desgrudar. Você fica ali, nossa, e agora? O que vai acontecer? E é isso que o Chris Anderson, que escreveu esse livro, né, que é o proprietário dessa plataforma hoje, que ele vai contar pra gente como é que faz, como é que se estrutura isso. E aí ele conta pra gente nesse livro. Esse livro é um manual prático. Quem tiver interesse mesmo de aprofundar, compre o livro que tá lá o passo a passo. E o que eu fiz aqui hoje pra nossa live foi um resumão que traz essa estrutura da magia, que eu chamo de estrutura da magia da narrativa, tá bom? Então, quando a gente pega uma propaganda que só traz, por exemplo, atributos de um carro, é muito diferente quando eu trago uma propaganda que conta uma história de um casal que casou e precisou de comprar aquele carro porque aquele atributo vai fazer diferença na vida deles. Eu me conecto muito mais com histórias. Até porque, né, historicamente a humanidade, o conhecimento veio como? Através da contação de histórias. E a gente se conecta por quê? Porque história é humana. A gente humaniza todo esse processo quando a gente traz a história. Só que a história tem uma estrutura narrativa. Se bem utilizada, a gente consegue prender a atenção desse outro. E a gente sabe que a atenção desse outro é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir hoje, né? Tanto que no Sebrae nós ensinamos as pessoas muito a fazer o tal do pitch. O que é o pitch? É você conseguir vender uma ideia no tempo, por exemplo, de uma subida de um elevador, em 5 minutos, 3 minutos, né? Vender qualquer ideia. E quanto menos tempo você tem, mais direto ao ponto você precisa ser, mais estruturado tem que estar seu raciocínio para que você consiga prender a atenção desse outro, né? Outra coisa, gente, aí falando aqui um pouco de neurociência, 22% da proporção que o cérebro consegue absorver de mensagens, 22% é 22% maior, tá? A proporção que o cérebro consegue absorver histórias contadas como mensagens contadas como história. Então, isso também já mostra que é um caminho que a gente pode aí desenvolver, aquilo que a Flávia falou mais cedo, a gente pode aprender a fazer e que com certeza vamos ter melhores resultados aí na nossa entrega. Então, vamos aqui dividir, para a gente começar a nossa conversa, Flávia, o storytelling nas duas partes que o compõem. Então, vamos pegar primeiro a parte do story, né? Que é o que nós vamos contar. Como definir Fabiana, isso? Tem gente perguntando qual que é o nome do livro. TED Talks. Tá, então vamos lá, Fabiana. Agora você vai contar pra gente como que é essa estrutura, né? E aí você vai falar do o que dizer ou como dizer. O que dizer? Primeiro nós vamos falar do story, Tá. ok? E depois a gente vai falar do telling, que é o como fazer, como contar. Então, vou pegar só mais um detalhe aqui do livro para você, aqui, ó. TED Talks. O guia oficial TED para falar em público. Só para você completar aí, pessoal, se você puder anotar. Então, TED Talks, o guia oficial do TED para falar em público, do Chris Anderson. Ok? Então, nós vamos começar falando do o quê? Então, o que contar? O que dizer para as pessoas? Então, o TED parte do pressuposto que todo mundo tem uma boa história para contar. Só que dessa história toda, o que nós queremos entregar para esse outro que vai fazer a diferença na vida dele? E aí, na hora de selecionar esse o que a gente percebe muito, né? Erros muito comuns que as pessoas cometem é querer contar 1000 coisas, trazer um conteúdo extremamente denso para uma apresentação de 1 hora ou para o mesmo lugar. Então, outro dia me convidaram para falar sobre marketing digital. Eu falei, ok, marketing digital é um universo. Dentro desse universo, nós temos vários conjuntos, voltando nas aulas de matemática. E aí eu fui entender que aquelas pessoas que estavam ali, aquela plateia que queria me ouvir, ela estava com muitas dúvidas em redes sociais. Poxa, redes sociais, qual das redes sociais? Que tal a gente falar de uma rede social de cada vez? Porque senão eu vou tentar falar de todas, não vou falar de nenhuma. Então, primeiro ponto, menos é mais. Defina um tema, mas dele, pense em como é que você pode, mesmo que você faça 5, 6, 7 lives, você cria uma série de lives. Então, dentro do marketing digital, eu estou falando de redes sociais. Em redes sociais eu tenho diversas. Então, agora, então tá, vocês querem saber sobre como é que os meus clientes estão bombando no Instagram? Então, vamos fazer uma live só sobre produção de conteúdo do Instagram? Porque eu posso fazer uma live dentro do Instagram, ainda posso fazer 10 lives, eu posso fazer 10 palestras. Eu posso, como criar o Instagram, como transformar o Instagram para conta comercial, né, dentro desse processo, como instalar o aplicativo, porque tem gente que está no cru ainda, então tem que entender quem que é a plateia que vai me assistir. Outro ponto fundamental.
Então, quem está ali do outro lado? O que que esse outro precisa? O que que vai fazer diferença na vida dele? E aí eu estou pensando em construção de uma palestra, de uma live, de um vídeo para o meu Instagram, quando eu penso no quem tem que estar ali do outro lado. Então, eu vou pegar a Flávia como fonoaudióloga. Quais são os serviços que ela presta? Dentro desse universo, dentro daquelas pessoas que estão seguindo a Flávia, de repente, se ela fizer uma enquete, se ela for falar de fonoaudiologia, qual que é o universo da fonoaudiologia, Flávia? É um Como é que mundo. é? Qual que é o universo da fonoaudiologia? Nossa, mãe, muito amplo. É muito amplo. Dentro da fonoaudiologia, você vai talvez aí falar sobre a fisiologia das cordas Nossa, vocais. sim. Porque você está querendo talvez conversar com um público que seja são pessoas da área aí da medicina até talvez que estão interessadas em descobrir alguma coisa, e você vai ter condições de oferecer para eles algum curso, enfim, que eles possam trabalhar no consultório deles também, que possam ser parceiros. Então, assim, gente, não queiram falar tudo de uma vez. Pegue Uhum. um ponto, menos é mais, né? E aí a gente fala, esse o quê, ele precisa ser relevante para esse outro. Então, às vezes, a gente pega conteúdos que não vão ser condizentes com a realidade daquele público. E aí, quando eu falo desse o quê, daqui a pouco eu vou falar do como, a linguagem tem que ser adequada a esse público. Então, de novo, esse outro que vai te ouvir ele é o ser mais importante. E é com ele que nós vamos conversar. E é para ele que nós vamos produzir. Então, às vezes, a gente vê também conteudistas aí querendo, nossa, eu sei muito sobre esse assunto. Eu sou o cara. Uhum. E aí o sujeito vem com uma maçaroca de coisas que ninguém entende nada. Por mais que ele tenha uma estrutura bem formatada, que ele tenha o tele ali muito bem feito, você vê que o negócio foi roteirizado, os slides estão lindos, a apresentação está fantástica, o cara é envolvente, mas no final da entrega ele não te levou nada, você foi para lugar nenhum. Você falou assim, opa, é de comer ou de passar no cabelo esse negócio? Então, esse conteúdo Verdade. ele é muito importante. Então, lembre-se, quem é o seu público, quem é que vai te ouvir, o que que é importante para ele, o que que vai fazer Sim. diferença na vida dele. Esse vai ser o seu o quê aí, nas suas apresentações. Beleza? Ô, Fabiana, eu falo muito assim que as pessoas precisam entender a comunicação. Eu gosto de falar que a gente precisa entender que é uma prestação de serviço. Quando a gente tem uma Exato. mensagem para transmitir para o outro, a gente está prestando serviço para o outro. Então, qual que vai ser a minha entrega? O que que esse conteúdo vai trazer de valor para aquela pessoa que está consumindo o meu conteúdo? Isso é fundamental. Então, gente, o primeiro ponto aí que a Fabiana falou, que é extremamente importante, é definição do assunto, né, Fabiana? E focar naquele tema, qual é a mensagem que você quer levar para a pessoa, para o seu interlocutor, que vai fazer diferença na vida dele. Exatamente, né? E lembrando, menos é mais. Não queira falar de tudo ao mesmo tempo que não vai falar de nada. Igual aquelas empresas que querem atender todos os clientes, todos os públicos do mundo. Não vão atender ninguém. Então, foca quem que é aquele, né, quem são aqueles segmentos de mercado que você atende. O que que você faz e o que que você não faz. Se eu for na funerária comprar carne, eu não vou achar. Tem gente que tem empresa que acha que é a funerária que tem que vender carne. Não, peraí, você vende isso. Cada um na sua, entendeu? Uhum. Tem gente É que quer atender isso. todo mundo. Quer vender roupa, vendo para todo mundo. Não, você vai focar em um tema, vai em cima dele e fale bem dele. E aí tá tudo bem, menos é mais, ok? Então vamos para o telling, né? Vamos para a segunda parte aí do como, que pega muita gente, né? E às vezes a gente vai assistir algumas lives aí, a gente percebe o tanto que a pessoa às vezes fala, você sai do final da live e fala assim, peraí, o que que ela falou mesmo? E às vezes o conteúdo era sensacional. O que que aquela pessoa tinha para entregar era incrível. Só que às vezes ela se perdeu, né? Porque não criou uma estrutura narrativa. E aí é que agora a gente entra nessa parte do storytelling, que é o como, né? A estrutura dessa narrativa para que ela se torne envolvente, para que ela se torne relevante, para que você consiga fazer uma entrega e que você prenda a atenção dessas pessoas, né? Que o tempo hoje é um dos recursos mais valiosos que a gente tem. Então, a primeira coisa que a gente percebe que as pessoas não fazem é uma roteirização, né? Então, Sim. é estruturar. Então tá, toda história, gente, toda boa história, vamos lá, ela tem um início, um meio e um fim. Então, isso é básico, a gente já sabe disso desde que a gente é pequenininho, que a gente começa a construir as nossas redações. Só que aqui tem alguns segredos de como fazer esse início, meio e fim.
que é o que propõe no livro do Chris. Né? E a gente vai conseguir visualizar aí nas palestras do TED. Então, se você analisar, Ô, inclusive, a Fabiana, Pix... Sim, e eu vejo assim, tanta gente fazendo live que não se prepara, né? Que não cria um sim. roteiro. Para o pessoal que está assistindo a gente, que vai assistir depois, eu e Fabiana, a gente conversou pelo WhatsApp, a gente discutiu os pontos para trazer aqui, a gente conversou por telefone para definir esse roteiro. Não é assim colocar a cara na tela e tá tudo certo, né? A gente realmente Verdade. quer fazer diferença na vida das pessoas que estão nos assistindo, trazendo uma estratégia para que vocês possam colocar na prática, né, Fabiana? Então, esse roteiro do início, meio e fim, ele precisa ser estruturado, né? Exatamente. E aí, como é que a gente faz, Exatamente. então? O que precisa ter em cada parte dessa? Exatamente. E aí eu vou trazer aqui, né, como eu prometi para vocês, essa estrutura baseada no livro do TED, que tem funcionado muito. E a Pixar também, né, que cria os desenhos da Disney. Se vocês analisarem os desenhos animados, como é que são essas narrativas, né, gente? Só pra gente ver por que prende atenção. A gente está ali assistindo, vamos colocar que seja lá a Pequena Sereia, né? Tudo começa com uma menina sonhadora que está lá no fundo do mar, e aí ela se sente curiosa para conhecer o mundo aqui fora do mar. E aí existe o quê? Toda a história passa por o quê? Por uma série de conflitos, uma série de coisas que você fica assim, peraí, como é que ela vai resolver isso agora? Então ela mergulha num emaranhado de problemas, isso é toda a trajetória de todos os heróis, se você for analisar todos os desenhos, os filmes. Ontem eu estava assistindo Mulher Maravilha. É exatamente, existe ali um propósito daquela pessoa, um sonho ou algo que ela quer descobrir, né? E aí começa a história, apresenta aqueles personagens, introduzimos, conectamos, né? E esses personagens normalmente, mesmo que eles sejam bichinhos, eles têm várias características humanas. Não é à toa, é pra gente se sentir como ele. Quem nunca teve curiosidade de conhecer o desconhecido? Né? Um peixinho que é adolescente ali, que tá querendo desbravar o mar. Todos nós, então a gente se conecta por isso, porque eles são completamente humanos. E ele começa a trajetória dele, né? E ele começa os desafios, ele vai encontrar vários obstáculos naquele caminho. E aí você fica assim, gente, como é que ele vai vencer esse obstáculo? E agora apareceu um tubarão. Meu Deus do céu! E aí a gente vai se envolvendo naquilo dali, porque tem muito de nós ali. Porque tem muito de nós na história, por isso que a história é envolvente. Porque nós nos vemos ali de alguma forma. Uma coisa é eu apresentar a Fabiana, né, com um currículo, do meu currículo, como eu me apresentei aqui inicialmente, eu sou formada nisso, naquilo outro, naquilo outro. Outra coisa é eu contar uma história da minha trajetória para vocês. E eu te dizer que, por exemplo, quando eu perdi a hora do vestibular, e que eu tive que voltar para casa, que eu morava fora, como foi dolorido isso, mas como isso me fez crescer. E isso poderia dar uma história, só esse intervalo da minha vida, né? Porque isso conecta. E aí eu te conto sobre o meu currículo a partir da minha história. E aí a gente tem essa conexão. E aí esse telling ele é fundamental por isso, porque aqui a gente vai conseguir gerar essa conexão. Então, quando a gente faz aí essa introdução, então a gente vai falar de aqui algumas etapas. Dentro desse desenvolvimento, a gente vai ter contextualização, conceitos principais e implicações práticas. Mas no final das contas, nós vamos ter um início, um meio e um fim. E é isso que a gente precisa amarrar direitinho nesse roteiro para que a sua live ou sua apresentação, né, ela realmente consiga prender a atenção do outro, ser impactante e levar ali algum conteúdo que seja relevante para essa vida desse outro. Escolhido então o tema bem selecionado, bem filtrado, a gente vai para a nossa introdução. E eu, de novo, fui rever o TED, né, do Ernesto, que vou deixar aqui de dever de casa para vocês daqui a pouco. E como que ele introduz? A gente tem várias formas de introduzir. E tem muita gente que já queima na largada quando quer falar, traz ali a cereja do bolo na introdução. Então, a introdução é um momento, gente, muito delicado da sua apresentação, que você precisa se conectar com o outro. Vamos supor que seja presencial. E aí eu vou deixar para a Flávia, na live dela do dia 7, para dar várias dicas de conexão de palco e que elas servem aqui também para a internet, desde o posicionamento para você olhar para a câmera, lá no palco, o que você deve fazer, como proceder. Isso tudo vai te conectar com a plateia e lá vocês vão ver um pouco disso que a Flávia depois vai trazer. Então assistam depois, eu vou deixar alguns deveres de casa aqui, façam para a próxima live dela, que eu acho que vai ser bem proveitoso. E aí essa introdução, gente, ela tem que gerar conexão e curiosidade pela próxima etapa. Então aqui é um momento fundamental, é aquela primeira impressão que fica.
Então, vocês vão ver em muitos TEDs, né? Às vezes você introduz fazendo perguntas. Olha que conexão gostosa. Você entrar num palco, né? Já preocupado. Então, às vezes, assim, quantos de vocês aqui já passou por uma situação X? E normalmente, se você está fazendo alguma coisa ali, né? Uma história que vai ser relevante para o outro, normalmente você vai conseguir se conectar ali com esse outro, com essas perguntas relacionadas ao problema que você está tentando resolver. Porque normalmente o que você está trazendo ali? Uma dor para a qual você criou uma solução e que você vai entregar essa solução para esse outro. É isso que a gente está fazendo ali. Nada mais do que compartilhando algo que seja relevante, que seja bacana, que vai mudar a vida desse outro, como mudou a minha vida, por exemplo. Então, nessa introdução é fundamental. Ou perguntas. E aí, o Ernesto, ele começa de uma maneira incrível, demonstrando a própria vulnerabilidade. Aí eu vou dar um spoiler aqui que não tem como eu não dar. Ele começa falando assim, porque eu já trabalhei em tais lugares, porque desenvolvi projetos no mundo inteiro. Ele está falando um pouco dele, né, se apresentando para a plateia. E aí eu preciso contar uma coisa para vocês, que deu tudo errado. Aí você fala, opa, como é que essa sumidade está nesse palco do TED para me dizer que deu tudo errado? E é em cima do erro que ele vai trazer a grande lição da vida dele, que é o título do TED dele. E aí você fala assim, gente, mas como assim? Que volta ao mundo que esse cara teve que dar para ter um aprendizado tão incrível? E como é que eu cometo esse erro todos os dias? Porque é um erro que a gente comete o tempo todo, né? Então, lá nesse TED dele, ele fala, se você quer ajudar alguém, fica calado e escuta. Fica quieto e escuta. Então, assim, e a gente... isso é muito simples. Vamos ver se é simples. Nem ele, que é um dos caras mais incríveis do mundo lá no trabalho que ele faz, ele foi descobrir isso a duras penas. E ele vai contar essa história pra gente. E ele te traz tanta informação, mas tanta informação relevante, que aquilo transforma a sua vida, né? Então ele começa com a vulnerabilidade dele. E eu estava conversando com a Flávia mais cedo, gente, essa coisa da vulnerabilidade, ela é tão bonita, ela é tão humana, que ela conecta. Então, às vezes, quando eu estou entrando num palco, às vezes eu dou palestra, eu vou dar palestra, ou então eu vou apresentar eventos para 600 pessoas. E a minha barriga fica fria, a minha barriga ficou fria para entrar aqui. Até porque eu contei para vocês que tudo saiu fora do meu planejamento. Eu tive que mudar de casa para fazer essa live. E assim, meu computador, ele desmontou. Então, assim, meu roteiro estava ali. Foi muito... Não, dá uma outra live. Então, assim... E aí você fala assim, o frio na barriga ele precisa vir. Se ele não vier, é porque eu já perdi, assim, eu não tenho mais o que fazer isso que eu estou fazendo. E aí eu crio estratégias, aí falando de apresentações, tá, Flávia? Eu crio âncoras, cada um tem a sua. Tem gente, o Marcos está aqui, né? Eu acho que o Marcos está assistindo a gente, o Marcos Venezes. Obrigada aí pela presença, Marcos. Uma pessoa que eu conheci recentemente, que eu já vi que tem uma conexão incrível com tudo que eu faço aqui. E às vezes vai ser uma técnica de respiração que você vai utilizar antes de começar a sua apresentação, né? Que essa introdução aqui ela é muito importante também, que às vezes a gente vai gaguejar e vai tremer todo nela. Então, seja numa palestra para 30 pessoas, seja numa para 600. Aí eu contei para a Flávia meu segredinho e vou compartilhar aqui com vocês. Então, quando eu estou diante de uma plateia muito gigantesca, que eu estou muito nervosa, com a boca seca, gente, e tem gente que seca a boca para fazer uma live, hoje, depois de muito tempo de prática, que eu não seco a boca mais, mas o meu estômago dói, eu imagino todo mundo pelado. Por que isso? Porque isso é o máximo da nossa exposição. E todos nós nascemos nus, né? Então, quando eu vejo aquela plateia gigantesca, que eu tô morrendo de medo, eu imagino todo mundo nu. E aí eu fico mais tranquila e falo, quem tá aqui veio porque quis me assistir, quem tá aqui é porque quer aprender alguma coisa, então bora seguir o jogo. Então, deu para entender a introdução, gente? Introduzo de maneira envolvente. Sim. E nós não somos perfeitos, né? Numa plateia de 600 pessoas, sempre vai ter alguém que não vai gostar. A gente não precisa agradar 100% das pessoas, né? O que a gente precisa é se preparar com responsabilidade, seguir esse passo a passo para fazer o nosso melhor, mas também ter a consciência de que a gente não vai estar ali, assim, agradando todo mundo. Mas se fizer diferença na vida de alguém, para mim, na minha opinião, eu já cumpri o meu propósito, né? Exatamente, é por aí, Flávia. Ninguém vai agradar a todos. E quem tá ali foi para te ver. Tá aqui nessa live agora quem quer. Nós não obrigamos ninguém a vir. Exato. Então, fizemos o nosso melhor e que esse melhor possa fazer diferença na vida de quem tá aqui nos assistindo. Sim, não é verdade? Mas sim. É uma âncora que eu criei para mim que me tranquiliza um pouco. Ok?
Então, nessa introdução, conexão, gerar curiosidade, você precisa ali cativar o público. Então, opa, você vai dizer um pouco sobre o que você vai contar, sem contar o que você vai trazer, né? Porque tem gente que conta tudo de uma vez ali na introdução, aí depois o resto fica, Sim. opa, por que não E preparou o assim, roteiro? Fabiana, eu acho importante também nessa primeira conexão com o público, quando é presencial, o olhar nos olhos, né? O olhar no Muito. olho de cada pessoa nos conecta com quem está ali. E eu Bem vejo dito. muito palestrante que não olha, né? Que não olha. Isso não, o olhar ele gera muita conexão. Mas aqui, por videoconferência, em live, que a gente não está vendo o outro, isso é um desafio para quem está transmitindo uma mensagem, né? E aí, Com existem certeza. algumas alternativas que a gente vai recebendo esse feedback através dos comentários e tudo mais, ou quando é por uma videoconferência a gente consegue enxergar o rosto do outro. Mas se a gente não tem esse olhar, a gente vai conseguindo por essas outras alternativas, né? Você pode introduzir um assunto fazendo uma pergunta. Quem aqui conhece o que é storytelling? Espera as pessoas responderem, né? Para gerar essa conexão. Exatamente. Gente, eu nunca ouvi falar desse storytelling e hoje trouxe aqui a Fabiana para me contar. Né? Então, é introduzir o assunto tentando gerar conexão com o público. E uma coisa que eu acho que não se deve fazer, Fabiana, é início de uma apresentação ficar jogando muito confete em cima do Não palestrante. pode. A pessoa fica falando porque eu tenho curso não sei aonde, eu tenho mestrado não sei aonde. Eu Péssimo. acho isso feio. Isso é péssimo, isso desconecta. Isso está no livro do Chris Anderson. Foi bom você ter tocado, eu não trouxe para cá, mas é fundamental. Aquele apresentador estrela, quando ele acabou de se apresentar, ninguém já quer saber mais nada. Fala assim, pode ir embora, meu filho, não é porque eu não conecto com você. Então isso é muito importante. Uhum. E aí eu acho que na semana que vem você vai falar muito de postura, dessas coisas todas. Para vocês terem uma ideia, eu atendo 121 cidades. E eu procuro saber o público que eu vou atender, porque até a roupa que eu vou vestir vai depender desse público. Às vezes eu vou de rasteirinho, vestidinho, porque isso conecta com aquela menina lá da roça e eu preciso conversar com ela. Se eu não tivesse, se ela não sentir a vontade perto de mim, eu não vou conseguir passar nada para ela. E aí eu me igualo na linguagem, nos gestos, em tudo que eu posso fazer, né? Se eu vou conversar com produtores rurais, a minha linguagem muda, né? Então eu preciso adequar tudo Sensacional, isso a essas Fabiana. pessoas, tá? Isso é Eu atendo muito de, importante, isso que você falou. Porque né, a de nossa vendedor de roupa, a nossa picolé, imagem transmite sim, mensagem o tempo todo. E se você está claro. transmitindo uma mensagem através da sua forma de vestir, da sua aparência, de uma autoridade, você vai chegar como produtor rural, a pessoa vai ficar inibida, não vai ter essa liberdade de conversar, né? Não vai te perguntar nada, inclusive. Você vai falar sozinho lá, você vai ficar falando para você, né? E aí a linguagem técnica também, que eu procuro evitar, principalmente na minha área, que tem muitas terminologias em inglês. Gente, ó, isso aqui, ó, né? Nada mais é igual storytelling, nada mais é do que contar uma boa história, tá? Relaxa, vamos todo mundo aqui na mesma página, não tem segredo nenhum, vou esmiuçar, porque o nosso papel enquanto comunicador, e aí o palestrante, ele precisa se enxergar como comunicador, qualquer que seja a pessoa que quer emitir uma mensagem, é traduzir para o outro. Se eu começo aqui Isso. a querer utilizar a linguagem como poder para fazer com que eu me sinta melhor e superior ao outro pelo meu conhecimento, eu não conecto. E aí eu não consigo gerar esse conhecimento, né? Porque conhecimento é troca. E aí se ninguém pergunta, se ninguém Isso. interage, se a gente está ali, entrei e saí do mesmo jeito, não fiz nada. Né? Então a ideia não é essa. Beleza? Então vamos para a próxima Ok. parte, próxima etapa, entrando aqui no desenvolvimento dessa história. E aí, Sim. gente, vou usar sempre o Ernesto aqui como meu fio condutor. Daqui a pouco eu vou deixar o nome do teste dele aqui para vocês assistirem. A contextualização. Então, você já conectou. Opa, você já levou agora essa pessoa, ela mergulhou junto com você nesse assunto. Então, agora você vai começar a contextualizar. O que é contextualizar? Quando eu falei aqui, por exemplo, para vocês mais cedo, gente, olha, quando a gente faz uma propaganda ou qualquer, né, os consumidores aqui, ó, 92%, eles preferem, né, aí mensagens que sejam contadas como história, dá muito mais conexão, eu fico muito mais presa a essa propaganda, né, é muito legal, a gente fica tanto porque a publicidade brasileira é um dos mais criativos do mundo, nós somos muito premiados, e a gente observa que tem sempre uma história legal por trás daquela propaganda que prende a gente, não todas,
Mas a grande maioria, ela traz isso. A que prende, traz essa coisa toda. Né? E essa parte do nosso cérebro que compreende muito mais quando as coisas são contadas como história. Eu estava até assistindo esses dias a um documentário do Netflix, que esse sobre o cérebro, que eu gosto muito. E aí uma menina recordista em memória, ela conseguia decorar não sei quantos números e falar. E ela falando como é que ela memoriza isso. Ela memoriza isso através de... Ela vai meio que criando histórias com aqueles números. Ah, 2 patinhos na lagoa, não sei o quê. E aí ela consegue falar 2, 2, 3, 7, 8. Aquela sequência numérica, ela consegue memorizar. E ela participa de campeonatos, ela é campeã. E aí olha pra você ver que interessante. Ela tá usando a narrativa, a história para poder criar essa coisa toda. Então, quando eu falei para vocês os 92%, eu tô dizendo para vocês o seguinte, olha, o que eu tô falando para vocês, gente, isso está dentro de um contexto maior, isso é relevante, isso funciona, tá? Então, eu tô aqui reforçando aquela minha tese, entendeu? Trazendo vocês para uma comprovação de que, olha, isso aqui funciona, pode ir por mim que funciona. Então, eu te contextualizo, né? Trago você para esse universo, trazendo aí você pode trazer alguns dados estatísticos que vão reforçar a sua argumentação, que vão te ajudar aí a comprovar que o que você vai dizer dá certo mesmo, porque já aconteceu em outros lugares, né? No caso do Ernesto, ele vai levar para o contexto da história que ele quer contar, de onde deu tudo errado. Então ele vai te contextualizar primeiro lá no lugar que ele quer te levar, ele começa como história, a introdução dele, falando que tudo deu errado, ele vai lá para a África, que é o lugar onde o projeto foi desenvolvido, aí ele te contextualiza lá naquela realidade daquele povo, e você já está lá dentro daquela comunidade, na hora que ele está te contando a história, você visualiza tudo aquilo, e aí você vai para a próxima etapa desse desenvolvimento da história, que é onde você vai trazer os conceitos principais. Aqueles que você falou assim, olha, eu vou falar sobre isso aqui, é isso que eu quero falar sobre storytelling. Então aqui agora, eu estou nessa parte com vocês. Eu estou trazendo os conceitos principais do storytelling para vocês. Então eu já abri, eu introduzi, eu contextualizei vocês, né? E agora eu estou falando aqui do conceito, do que é o storytelling e qual é a estrutura dele. Então, quer dizer, eu acho que, né, é interessante. Nós estamos com as mesmas 15 pessoas aqui, Flávia, desde o início. E live, normalmente, ou ela tende a lá, sobe, ou então ela desce de uma vez e a gente fica lá, consegue, não é assim? Então, isso sinaliza alguma coisa pra gente positiva. E aí você vai realmente trazer os conceitos. E lembre-se, gente, menos é mais. Então aqui eu poderia falar de várias outras formas de narrar, várias outras formas tem outras formas de narrar. Então, vamos falar do storytelling? Baseado no TED. Vamos pegar o livro, vou pegar do TED, porque tem outras teorias de storytelling que eu poderia trazer. Vamos falar de uma. De repente, se for legal, a gente fala de outras. Beleza? E aí você trouxe esses conceitos principais, aí você vai o quê? Trazer implicações práticas. Olha, então agora você traz exemplo. Vou te contar de um cliente meu que pegou toda essa teoria aqui do storytelling, começou a produzir vídeos para o Instagram dele e começou a bombar. Aí eu vou contar a história da fulana. Exemplo prático. Essa empresa aqui conseguiu aumentar as vendas, por exemplo, só com a adoção dessa prática do storytelling no Instagram em 20%. Eu tenho casos assim. As meninas não punham a cara para bater, porque morriam de medo do tal do vídeo. Isso aconteceu assim, antes dessa pandemia. O que eu tinha de cliente que eu falava de estratégia, vamos produzir vídeo. Vamos fazer isso. Ai, mas eu não ponho minha cara lá, não. Nossa, não gosta da minha voz, não gosta da minha imagem. Falei, coleguinha, o rosto que as pessoas veem seu é esse daí que você tem. A sua voz é essa. Vai lá e faz, pelo amor de Deus. E foi uma coisa impressionante. Eu tive uma cliente que esse caso me marcou muito, que elas me ligaram depois do Dia das Mães, para contar que elas triplicaram as vendas do produto delas, de um dos produtos delas, em relação ao mesmo período do ano passado, só com a estratégia que a gente tinha adotado. E uma delas foi o storytelling. Elas trabalham com cerimonial, ou seja, ninguém está casando, ninguém está fazendo evento. E a gente, pautada na necessidade de afeto das pessoas, elas também trabalham dentro do segmento delas com flores, né, para atender o cerimonial e com cestas. E aí a gente falou assim, então nós vamos trabalhar flores e cestas, mas o nosso discurso vai ser afeto. E a gente também vai trazer causos de casamento engraçados. Ou seja, a gente trabalhou uma estrutura de storytelling para os vídeos delas, para o trabalho da campanha delas de comunicação. E foi incrível, o resultado veio, sabe? Então, assim, é o momento. Sim? Eu quero fazer um parêntese, porque eu vi que está aqui o Will Zatti,
que eu conheci na segunda-feira. Ele fez uma live com o Ronan da Tutori. Se vocês buscarem lá no YouTube, tem a live deles na Segunda Empreendedora, o nome do canal. E eu fiquei fantástica, que é um rapaz de 24 anos, estudante de medicina. E a live que eles fizeram foi toda baseada na história de vida dele. Eu não sei se ele está aí assistindo a gente. Se tiver, dá um oi aí pra gente. Foi toda construída na história de vida dele. E ele construiu um projeto maravilhoso que agrega valor para as pessoas, sabe? Então, acho que vale a pena também ir lá no YouTube, no canal da Segunda Empreendedora, para ter como exemplo, né? Como que mantém a atenção. Eu fiquei o tempo todo ali presa naquela 1 hora de assistindo aquela live, porque era uma história muito, muito interessante. E realmente, o que eu vejo, Fabiana, nas redes sociais é muita gente contando história sem entregar algo prático. Essa é a diferença do storytelling, né? Você entrega algo que vai fazer a diferença na vida do outro. É isso que você está falando, né? Essa mulher, essa cliente sua, começou a fazer os vídeos usando a técnica do storytelling e aumentou as vendas, não é isso? Isso, eu estou trazendo aqui algumas implicações práticas. Eu estou fazendo com vocês o que eu estou dizendo aqui, ok? Exato. Então eu comecei a introdução, conectando, cumprimentando, me apresentei, depois, né? Enfim, pelo menos tentando fazer isso. A gente estruturou para ser assim. Depois contextualizei, falei dos números, né? Dessa coisa que o storytelling é capaz de fazer. Depois a gente falou dos conceitos principais, o que eu estou discorrendo aqui agora. Te dei um exemplo prático, então é importante a gente trazer implicações práticas. Então, como é que isso funcionou lá? Como é que isso funcionou aqui? E aí as pessoas, ou seja, até aqui você trouxe aquela pessoa com você, porque, peraí, está fazendo sentido. Tem uma estrutura que faz sentido. E aí, por fim, você faz aquela conclusão, que a gente fala que é o fechamento matador, né? Que é o momento em que você fala assim, pois é, gente, vocês perceberam? Aí você vai voltar lá no título, lá nisso, assim, você lembra que eu falei isso pra você? Então, tá aqui, né? Mudou a vida de fulano, de Beltrano, mudou a minha própria vida. E eu deixo aqui pra vocês, né? Eu estou trazendo aqui hoje uma metodologia, uma receita de bolo, mas para o outro pode ser uma grande lição que você vai deixar, um ensinamento, uma história de vida que inspiradora, como a do Will, né? Que você disse aí, que desenvolveu um projeto bacana de medicina e que está impactando várias vidas, né? Então, se eu fosse começar essa live aqui hoje, por exemplo, como eu publiquei um livro em 6 meses sem um tostão no bolso. Então, outra coisa interessante, né? Essas coisas improváveis. Aí você vai pegar a jornada do herói de novo. Como é que foi esse processo meu de construir isso? Quem estiver interessado em escrever um livro, pode conversar comigo, porque eu vivi essa jornada. Então eu tenho condições de contar, utilizando essa mesma estrutura narrativa. Tendo um bom roteiro, com uma introdução legal, depois eu contextualizo a minha situação ali, como é que foi essa história desse livro, depois eu dou os conceitos principais do que eu fiz para conseguir alcançar aquilo, depois eu dou as implicações práticas, eu vou falar do meu lançamento e vou falar no final, assim, você também pode publicar um livro. Basta você querer, você vê, eu te dei aqui uma história, uma trajetória que te torna possível fazer isso. Então, essa é a estrutura principal, né? Então, do storytelling aí que o Chris Anderson propõe. E para completar, Flávia, queria muito falar também aqui sobre a questão de quem está mediando, né? E hoje em dia, vou falar um pouco de live, tem muita gente fazendo live, e essa tem se tornado uma ferramenta de palestra, de comunicação com muitas pessoas. Quem vai ser, por exemplo, normalmente a gente está vendo as lives feitas com mediador, igual a gente está aqui hoje, você me mediando, né? E às vezes eu vejo muita gente perder muito tempo com mediador, que eu chamo de mediador Faustão. Quem conhece o apresentador Fausto Silva, tirando aqui, tem quem gosta, quem não gosta, mas ele tem uma característica muito peculiar, que é de interromper o entrevistado o tempo todo. Então, interrompe para falar a mesma coisa que o entrevistado já falou. E repetir a mesma coisa que o entrevistado já falou, então para mudar completamente o assunto. E aí, numa live, a gente percebe que, inclusive, os números caem ali, as pessoas vão embora, porque a intervenção ela tem que ser pertinente, principalmente pautada em quem está assistindo. Então é bacana quando alguém está assistindo ali, que esse mediador ele esteja coletando perguntas, que ele esteja escrevendo o nome de alguma coisa que foi legal para que os outros possam copiar lá o nome de um livro, alguma coisa. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de mediar, né? E outra coisa que eu gosto muito de falar também é sobre a questão dos títulos que você vai utilizar. Então, que título que você vai escolher aí para a sua apresentação, né? E aí, por exemplo, esse do Ernesto, quer ajudar alguém?
fica calado e escuta. Como é que eu ajudo alguém calado? Né? Então, umas coisas assim, meio inusitadas pode te ajudar a chegar num título bacana. Ou então em alguma coisa que as pessoas têm dificuldade de fazer. A gente vê muitos títulos assim, está ficando até bem comum, bem batido, né? Como criar apresentações incríveis? O que a gente usou aqui, vou dar como exemplo. Peraí, como é que faz isso? Eu tô com dificuldade de fazer uma palestra. O que essas meninas vão falar lá que pode me ajudar? Será que tem alguma ferramenta, algum livro, alguma coisa que elas vão falar lá que faz sentido? Ou vai ser mais uma live vazia? Porque pode ter sido para alguns também, de repente. Tem gente que já conhece storytelling aqui pra caramba e tá aqui assistindo a gente. E aí vai ser uma coisa que não vai ser relevante, né? Outra coisa, se você for usar apresentações de slide, eu não sei como é que tá o nosso tempo aqui, Flávio, eu acho que a gente está nos Nós já 10 estamos com minutos já. 50 minutos, isso. Passa rápido demais, né? Muito! E aí, Ô, Fabiana, eu queria te perguntar em relação ao tempo de apresentação, porque essa estrutura, a gente pode montar uma apresentação em 18 minutos, 5 minutos ou 1 hora, utilizando a mesma estrutura, não é isso? E o que vai fazer a diferença em relação ao tempo? Como que eu controlo isso? Como que eu vou me programar para isso? No seu roteiro. Lá no seu roteiro, o ideal é que você diga, você já delimite o tempo. Então, numa live, por exemplo, os 10 primeiros minutos para receber as pessoas para a gente se apresentar. Segundo os 10 minutos, a introdução ela vai gastar 10, 15, e aí quem está fazendo, né, já pode combinar isso com quem está mediando. Pode passar um pouquinho, pode passar menos um pouquinho. Eu costumo dar minhas palestras, eu gosto de ter meu cronômetrozinho ali na minha frente. Porque eu já criei um slide que eu já sei o tempo de cada assunto, de cada parte desse desenvolvimento, dessa história, dessa narrativa. Então eu consigo ali me organizar nesse tempo. E quanto menos tempo, gente, você tiver para defender uma ideia, né, qualquer que seja, um projeto, disseminar uma informação, mais tempo de preparo você vai precisar. Porque você vai ter que ser mais assertivo com menos palavras. Então, quando eu vou, por exemplo, se eu vou fazer um pitch, que é o que eu falei, uma narrativa aí de 5 minutos, eu escrevo. E aqui também eu gosto de escrever, sabe, algumas partes interessantes. E o que eu preciso falar que é fundamental. Então, isso é importante também. Antigamente eu usava fichinhas, hoje a gente vai ficando mais tarimbado e aí a gente já consegue ter aquelas, né? Você bota uma palavra no slide, você já sabe o que você precisa desenvolver em cima daquela palavra. Mas isso é com prática, né, Flávia? Enfim. Mas quanto menos tempo você tem para falar, mais tempo de preparo você vai precisar. Mas essa estrutura serve desde uma palestra de 1 hora, uma live, o que você quiser. Uma conversa que você vai ter com alguém que você quer convencer, às vezes até ir para uma reunião com o chefe que você tem dificuldade, às vezes, para poder expor as suas ideias. Isso aqui serve, né? E de repente você vai pegar aí, contar uma boa história para ele de um caso que deu muito certo. Você já traz como exemplo, você já introduz, fala como é que você vai fazer e arremata ali e provavelmente você vai conseguir convencê-lo, né? Que você não vai se perder na sua fala. E eu queria complementar antes que acabe o tempo também, que a gente já está caminhando para o final. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem dúvida, coloque aí no comentário, porque eu acho que esse é o momento, né, da gente aproveitar esses últimos minutinhos. Mas, Fabiana, para quem está começando agora e que é muito difícil gravar vídeo, uma coisa que eu acho muito importante, que eu escutei uma frase uma vez, que é sem pressa e sem pausa, Fabiana. A gente tem que ter esses 2 P's. Não precisa ter pressa para você ser perfeito no primeiro vídeo, mas o que você não pode fazer é parar, né? Então é sem pressa e sem pausa. Vai, faz o primeiro, não vai ficar legal, treina com o celular, grava, treina na frente do espelho, faz a apresentação para o seu marido, para sua mãe, mas eu acho que é importante colocar isso em prática, treinar bastante, porque a gente vai aperfeiçoando e vai desenvolvendo essa habilidade, né? Exatamente. E aí, Flávia, eu quero deixar aqui o dever de casa para a galera, né? Eu vou deixar aqui, ó, o TED para vocês assistirem, gente, quem quiser. E aí a ideia é que vocês analisem a estrutura narrativa desse TED, tá? Conforme nós conversamos aqui, vou deixar aqui escrito também, tá? E vejam as etapas vivenciadas aí, vocês vão começar qualquer TED que vocês assistirem, ele respeita essa estrutura. Então esse TED eu acho que vale a pena assistirem, do Ernesto Ciroli. Estou anotando aqui, tá?
Então, além do conteúdo dele ser incrível, vocês vão perceber aí aquelas etapas que eu falei. Então, a ideia aqui é que vocês consigam identificar a introdução, como é que ele faz essa conexão que eu falei. Ai, vai dar tempo, Flávio? Você tá digitando no computador? Tem 5 minutos. Geralmente eles derrubam a gente uns 2 minutinhos antes. Então, vocês vão Você observar está como foi a escrevendo? introdução. Eu estou escrevendo aqui, mas você quer colocar? Tá. Então, vamos lá. Introdução, contextualização. Ok. Conceitos principais, implicações práticas e conclusão. Então, analisem esse TED, observem a estrutura, e aí, quem for fazer uma live, quem tiver a fim de fazer uma apresentação, tente estruturar a sua em cima dessa lógica de narrativa aí. E se quiser conversar comigo, me enviar para poder trocar uma ideia, eu estou à disposição. Só me acessar aqui pelo próprio Instagram. A Flávia sabe que com a gente aqui não tem feijão sem bicho. Sim. E vou ter o maior prazer de conversar sobre esse assunto, que eu sou apaixonada. E aí eu queria deixar só uma frase aqui, Flávia, antes que esse tempo acabe, para a gente despedir já da galera, que realmente vão cortar a gente aqui. Gente, Mário Sérgio Cortella, a filha dele, fez uma pergunta para ele, tá até isso no livro dele, qual a sua obra, que vale a pena ler, muito bom. Perguntou assim, pai, como eu faço para me tornar uma grande palestrante como o senhor? E aí ele respondeu assim para ela, filha, é muito simples. Basta você ministrar palestras durante 30 anos que você vai ficar igual a mim. Então, gente, a excelência só chega com a prática. Então, primeiro vídeo, como a Flávia falou, vai ficar um horroroso, você vai deixar defeito no seu cabelo, na sua voz. Depois você vai acostumar, porque essa é a imagem aí que as pessoas estão vendo. E tá tudo bem. É isso aí. E tá tudo certo. Fabiana, eu quero te agradecer. Muito obrigada, viu? Foi excelente. Você tem uma energia incrível. Gratidão, tá? Eu e que a agradeço. próxima live, gente, que eu quero fazer muito com a Fabiana, que eu já falei para ela, é sobre comunicação não violenta. Então, nos aguarde, que a gente vai se preparar para isso, né, Fabiana? E eu descobri que a Fabiana tem paixão pela comunicação, como eu. Então, estamos juntos, né? Com certeza, Flávia, eu te agradeço pelo convite, agradeço pela presença e pelo tempo de cada um que acompanhou a gente aqui. Gratidão mesmo, espero que a gente tenha trazido algo que possa aí ajudá-los a melhorar o processo de comunicação de vocês, seja para apresentação, seja para não apresentação, que ajude aí a melhorar a narrativa de vocês, tá bom? É isso aí. Obrigada, pessoal, pela audiência e até uma próxima oportunidade aí. Obrigada, Fabiana. Tchau. Beijo. Tchau. Beijo, tchau.